Estamos de volta com o nosso programa hoje, na nossa mesa de entrevistas, o pastor Nelson Leomar Gever. É um sobrenome alemão, né, pastor? O senhor veio do Rio Grande do Sul, eu estive lá, trabalhando por 2 anos em Cruz Alta, aliás, pertinho de Juí, onde o senhor disse que esteve. Ali próximo de Carazinho também, o senhor... Sim, eu nasci em Passo Fundo. Nasceu em Passo Fundo, se converteu em Carazinho. Isso. Lindo Rio Grande do Sul, um abraço. Para quem estiver assistindo o nosso programa aí pelo Facebook ou YouTube no Rio Grande do Sul, um forte abraço aqui do nosso programa para toda essa gente maravilhosa do Rio Grande do Sul, a quem eu tenho grande respeito e admiração e carinho por esse povo povo gaúcho, né? Exatamente. Povo gaúcho. Eu estive no Uruguai, pastor Nelson, e o gaúcho também tem alguma coisa, uma relação muito forte lá com os uruguaios, né? Os uruguaios. O homem gaúcho, gaúcho. Argentino também. Porque o gaúcho é uma região. Uma região. Que abrange o Rio Grande do Sul. Ali muito próximo ao Uruguai e Argentina. Uruguai e Argentina. Exatamente. Ele era um homem típico daquela região, né? Mesmo lá dos tempos idos, né? Verdade. Passado, né? Do chimarrão, hein, pessoal? Exato. Roda de chimarrão. Que é uma invenção dos índios, né? Daquela região. É interessante. Pastor Nelson, mas falando sobre teologia, qual é o tema que mais lhe chama a atenção dentro da teologia? Falando para o nosso público agora. Eu gosto muito da teologia sistemática, né? Porque ela sistematiza um pouco o conhecimento bíblico, né? E claro, teologia bíblica, mas tudo aquilo que envolve a Bíblia e que traz um estudo das doutrinas bíblicas, né? Tá certo. Que aí é a minha paixão. Eu tenho uma preocupação em ficar dentro dos limites da Bíblia, a palavra de Deus, né? Que a gente sabe, o irmão sabe que tem gente que navega para longe, né? Extrapola aí, viaja, né, pastor? Viaja, infelizmente. Isso é perigoso, né? Diante de Deus, espiritualmente falando, eu tenho muito medo disso, né? Com certeza. Porque você dizer, olha, Deus falou e coisa que ele nunca falou. O que a Bíblia falou? Vamos ver. Exato. Você abre a Bíblia, não está lá, né? E isso é colocar Deus numa situação de pecado nosso, né? Das pessoas, porque ele não vai chancelar uma palavra que ele não falou, né? E os profetas e os escritores da Bíblia não relataram lá, não registraram. Então, para mim, o limite é a Bíblia. Então, para se ter um limite, conhecer esse limite, tem que estudar muito. E aí, se você estuda, eu tenho uma tese. Se todos os pastores, as pessoas que pregam e ensinam Bíblia, ou dizem que ensinam, né? E realmente se mantivessem dentro dos limites da Bíblia, estudassem a Bíblia, nós, teologicamente falando, doutrinariamente falando, seríamos muito parecidos. Inclusive nas nossas formas de expressão, de culto, tudo mais, seríamos muito parecidos. Então essa diversidade, na minha concepção, né? Ela é resultado de uma ou má interpretação da Bíblia, ou do uso incorreto da Bíblia, ou desconhecimento total da Bíblia, né? E eu tenho essa convicção, porque a gente estuda um pouco a história das denominações mais históricas, sim, né? Elas começaram assim muito longe da Bíblia. Aí começou a haver pessoas que começaram a estudar. Por exemplo, os batistas mesmo, eles são, falando da minha turma, né? Por que eles têm esse nome batista? Por causa do batismo. O batismo é um ponto crucial, ponto central, né? Dos batistas. Porque no passado, quando surgiu um grupo na Alemanha, na Inglaterra, logo depois da Reforma, chamado Anabatista, Anabatista quer dizer aquele que batiza de novo. Então, primeiro eles entenderam que só uma pessoa
convertida, depois que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que deveria ser batizada. Aí eles passaram a batizar, só que ainda na forma que veio da igreja antes da reforma, né? Por aspersão e tudo mais. Aí alguém estuda grego e descobre lá vai que entender que o batismo é mergulho. Batismo é mergulhar. É mergulhar. Aí eles começaram a batizar as pessoas por mergulho, né? Isso aconteceu na Inglaterra, uma igreja lá em 1610 por aí. Sim. Um pastor lá, ele tinha uma igreja, ele estudou, conheceu o grego e aí estamos fazendo errado. Aí ele pediu para alguém batizar ele batizou esse alguém, daí batizou todo mundo da igreja nas águas. E isso deu muita perseguição, muita mesmo, porque não era aceito isso de forma alguma por nenhuma outra denominação ou igreja, né? Isso lá no século 17 por aí, né? Sim, na Inglaterra. Logo depois É bom para o nosso público ficar sabendo dessa questão. Hoje o batismo está bem mais difundido nessa questão que o senhor acabou de nos relatar. Mas nem todos sabem, né? Hoje tem uma história. A sua presença aqui, pastor Nelson, é de suma importância para as pessoas. Eu sou assim como o senhor, gosto desses detalhes. Eu gosto de estudar e informar quando aconteceu, informar inclusive a efeméride, as datas, né? Essa questão o senhor acabou de dizer. Mas, pastor Nelson, o mundo está vivendo uma transformação. Os pentecostais, uma grande fatia desse público pentecostal está aí vendo, por exemplo, aconteceu aí a partir de fevereiro de 2020 o Covid que surgiu na China através desse coronavírus, né? E espalhou-se para o mundo. A OMS já declarou imediatamente ali, comecinho de 2020, como uma pandemia, porque alcançou um número muito grande de pessoas e um contágio muito grande. Hoje, felizmente, estamos em 2022, as infecções estão bem baixas, internações e óbitos também diminuíram bastante, e a flexibilização está acontecendo, inclusive no Brasil. Mas o senhor acredita, como muitos têm falado para mim, pastor, a pandemia é um sinal do fim? É um princípio de dores? Eu pergunto para o senhor, é um sinal do fim? Podemos até acreditar nisso, pastor? É um princípio de dores, conforme Jesus afirmou lá no capítulo 24 de Evangelho de Mateus, sobre terremotos, nação contra nação. Vimos aí agora no começo, 24 de fevereiro, explodiu uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Logicamente, gente que conhece um pouco a história sabe que a Rússia quer tomar de volta aquelas regiões, aqueles territórios, anexou ali a Chechênia já, e agora quer, né? Acredito que quer anexar a Ucrânia ao território russo. O senhor acha que isso está dentro daquela palavra de Jesus, nação contra nação? Com certeza, está, né? A pandemia, sim, embora quem estuda um pouco de história sabe que houveram outras pandemias no passado, até bem mais letais do que a atual. Mas as transformações também acontecem. Então, a gente olhando também o avanço da ciência, que é um outro sinal. Né? Daniel, né? Exato. Afirmou, né? Sobre a ciência se multiplicará. Está dentro dessa. Está dentro disso. E isso está sendo assim uma coisa muito rápida, né? E também as transformações das temperaturas que a gente vê, as tragédias, enfim, as relações familiares também completamente alteradas, estão se alterando muito, uma pressão muito grande em cima das famílias, né? Hoje há versões de famílias, né? Não é só aquela família pai, mãe e filhos, né?
mas hoje tem mãe, pai, adoção de filhos, enfim. A violência generalizada. Os casamentos homoafetivos, né, pastor Nelson? Exatamente. É um sinal. É um sinal também. Se a gente estuda o dilúvio, por exemplo, e a sociedade pré-diluviana era mais ou menos nesse sentido. E a Bíblia diz que perto do fim isso voltaria a acontecer. E está acontecendo. E não há como alterar isso. É claro que no meio disso tudo a igreja vive e sobrevive, né? E ela deve pregar com coragem e até com... à luz das Escrituras. Escrituras, a verdade. E é um processo que está acontecendo, ele é previsto, Deus estabeleceu assim e assim vai ser, né? A pandemia foi um grande teste, inclusive, para a igreja, ou para as igrejas. De repente, isso aconteceu comigo. Tivemos que fechar as portas, fechar tudo por um período, né? E a gente teve que aprender a fazer transmissões, como essa aqui que a gente está fazendo, né? As famosas lives, né? As lives, a gente... Aí, pastor Nelson, as pessoas gostaram das lives e não voltaram para os cultos, né? Um certo tempo eles voltaram, começaram a assistir, depois, como tudo, né? Uma brasa fora do braseiro acaba esfriando. E aquele que não tinha realmente compromisso com Jesus, ele abandonou. Aquele que tem, ele sobrevive, né? Ele se mantém firme. E aí se cumpre mais um texto bíblico que diz que o caminho é apertado e estreito e poucos andam por ele. Então não é multidões que andam nesse caminho, há multidões nas igrejas, mas no caminho chamado Jesus Cristo, a Bíblia diz que são poucos. Muito bom. Pastor Nelson, como que as pessoas devem fazer? Passa o contato, passa o endereço virtual para que as pessoas, os interessados em fazer um curso teológico no SEBESP, possam entrar em contato, por gentileza. Isso, você pode entrar no site, né, sebesp@sebesp.org.br. Lá tem todas as informações. @sebesp.org. sebesp.org.br, né? .org, SEBESP. SEBESP é C de cebola mesmo. CEBESP, né? SEBESP. CEBESP.org.br. Você tem todas as informações ali, dos cursos ali. Para se inscrever, como fazer? Tem o e-mail sebesp@sebesp.org.br. Você também pode entrar. Ali a gente responde os e-mails e orienta, né? Inclusive como funciona a plataforma, tudo mais. Também você pode entrar em contato comigo no telefone 18 991 39 4224, Pastor Nelson, e a gente responde. Tem o WhatsApp também, que é o mesmo. O SEBESP tem um endereço físico aqui na cidade de Araçatuba. Temos o escritório, né? Na Humberto Bergamaschi 265 hoje, né? Atualmente. Exatamente. Então, Rua Humberto Bergamaschi 265, Araçatuba. Então quem é de Araçatuba quiser nos fazer uma visita, a gente terá a alegria. Sempre tem gente lá para receber. Com certeza. Nós vamos para um breve intervalo, voltaremos a seguir com o pastor Nelson do SEBESP Araçatuba.